E eu quero mais uma vez agradecer aqui a Universidade de Ribeirão Preto por ceder esse estúdio para a gente fazer as gravações. E eu quero pedir para vocês também se inscreverem no nosso canal. E a gente agora está no Spotify. Quem puder seguir a gente lá é Zetalk Podcast. E eu tô aqui dividindo a bancada com a minha âncora Vitória. Oi, gente, de novo, como estão? Espero que sejam todos bem. É um prazer de novo estar aqui. E estamos aqui com o nosso convidado, né, de hoje. Nosso convidado é o Dr. Alessandro Irata. É um grande prazer receber aqui o senhor, Dr. Alessandro Irata. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Vitória. A gente fica muito feliz de poder conversar um pouquinho. Fiquei muito feliz com o convite, poder estar aqui hoje aqui na UNAERP para a gente conversar um pouquinho. Ai, vai ser incrível, tenho certeza. Então, para começar, o professor, ele é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo em 2001, né? Fez doutorado em Direito na Universidade de Munique em 2007 e livre docente em Direito Romano pela Universidade de São Paulo em 2008. São tantas qualificações e adjetivos, né? Ainda fica até difícil elencar. Ele foi professor assistente junto da Universidade de Munique e foi professor visitante em Kyoto em 2007, né, professor? Exatamente. Que interessante. E atualmente ele é professor de Direito Romano e História de Direito aqui na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, na USP, né? E também foi secretário da Justiça aqui de Ribeirão Preto e secretário da Casa Civil. E ele tem experiência na área de Direito, Direito Privado, Direito Romano, Direito Civil, História do Direito e Direito Alemão. Doutor Irata, para começar aqui, eu quero saber eu quero que você conte um pouquinho pra gente, como foi a sua trajetória, como que era todo o começo, como era a sua infância, onde você cresceu, onde você nasceu, como que é? Maravilha, já faz um tempinho, né? Mas eu nasci em São Paulo, passei boa parte da minha infância em São Paulo, até os 12 para 13 anos, e aí minha família se mudou para São José do Rio Preto, né? Durante 3 anos eu morei lá, e aí eu volto para São Paulo com 17 anos para fazer o curso de graduação em Direito na São Francisco, na USP, né? Que foi a carreira que eu escolhi, mas foi uma infância muito caseira, muito na família. Tem um irmão mais novo que também fez Direito na São Francisco, diga-se de passagem, né? Apesar de não termos advogados na família, meu irmão e eu fomos, né, essa primeira geração que a gente foi para o Direito, mas foi uma infância muito paulistana no início, né, dessa minha vida. São Paulo é uma cidade bastante complicada para se morar, para se viver, que traz uma série de oportunidades, mas foi uma infância muito escolar, eu diria, né? A gente sempre tinha, meus grandes amigos, que eu tenho amigos até hoje desse período, eram amigos da escola, que a gente estudava junto, né? São Paulo talvez tenha essa característica mais forte por ser uma cidade tão grande e a gente ter esse convívio dentro da escola, né? Então, Rio Preto um pouco diferente, mas aí eu retorno para São Paulo para fazer, né, a faculdade, que foi, né, o início da minha vida profissional. E como surgiu essa escolha no Direito? Bela pergunta, Vitória, porque eu não pensava em estudar Direito durante toda a minha infância. Não tinha nenhum advogado na família, Isso, né? E até uma vez, isso me recordo, tinha acho que 9 anos de idade em São Paulo. Era um amigo meu de escola, que o pai era advogado, eu tinha vários, que os pais eram advogados. Eu falei assim, Direito, eu nunca vou estudar Direito. Não foi bem isso que aconteceu. E eu escolhi Direito pensando em diplomacia, na verdade. Nossa, que interessante. Eu, durante o 3º colegial, né, hoje ensino médio, eu tive essa vontade de estudar diplomacia, né, de estudar para ser diplomata. E com todas as dificuldades de informações que a gente tinha na época, né? Hoje é muito simples, a gente tem uma avalanche de informações na internet sobre carreira, sobre cursos, exatamente. Na época a gente tinha um guia de estudante que a gente comprava uma vez ao ano e tinha uma dificuldade de acesso a informações. O manual da FUVEST era um outro tipo de informação e, claro, nas escolas, né, a gente tinha esse contato, mas era tudo muito difícil dessa informação. E aí, o que eu descobri foi que para seguir carreira diplomática tinha que se fazer o Instituto Rio Branco, lá em Brasília, e que se precisava pelo menos 2 anos de graduação. Podia ser formado, obviamente, mas precisava de 2 anos de graduação. E na época precisava de 2 línguas estrangeiras, não só o inglês, mas o francês também.
Mas eu sempre gostei de línguas estrangeiras e aí pensei que esse é o caminho mesmo, né? E aí eu fui descobrir qual que era o melhor curso para se fazer antes de fazer o Instituto Rio Branco. Na época, tinha acabado de se criar o curso de Relações Internacionais. Ainda eram poucos cursos no Brasil de Relações Internacionais e a opção natural para quem queria fazer diplomacia era Direito. Então, eu escolhi Direito para isso. Direito para seguir carreira diplomática. Que legal. Nossa, particularmente é um concurso que eu sempre tive muita afinidade, o CACD, né? E, inclusive, antes de iniciar a graduação em Direito, eu tinha essa dúvida se seria RI ou Certo. Direito. E acabei, né, fazendo a escolha pelo Direito. Uma boa escolha. Com Melhor certeza. escolha. Ô Irata, e como foi os seus primeiros anos de faculdade? Porque o meu, particularmente, até tá sendo bom, que eu tô no primeiro ano ainda. E como que foi o seu primeiro ano? Então, na verdade, eu gostava muito. Né? Desde o primeiro dia de faculdade, minha primeira aula na universidade foi de Direito Romano, que é a carreira que eu segui, né? Que eu sou professor titular hoje. Então, coincidentemente, a primeira aula da graduação foi Direito Romano e eu sempre gostei. Né? A gente tinha um curso, na época, que era bastante tradicional, né? O curso da São Francisco. Ultimamente, nos últimos anos, eles fizeram diversas renovações de currículo, inclusive muitas vezes inspirados no nosso currículo aqui de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão, que é uma faculdade muito mais jovem, né? De 2008, agora completando seus 16 anos de vida. E eu sempre gostei, né? Eu gostei muito, porque o primeiro ano de Direito é um ano difícil para os alunos. Por quê? Eu sempre falo, eu dou aula para o primeiro ano, né? Desde sempre. Então, eu compreendo muito bem isso, porque eu gostei muito do curso, mas eu entendo muito os alunos que não gostam do curso de Direito, porque existe, a meu ver, uma quebra de expectativa muito grande. O que a gente tem no primeiro ano, muitas vezes, são matérias que a gente chama de propedêuticas, que vão servir de base para os próximos anos, e elas são muitas vezes teóricas, né? Que é diferente daquilo que as pessoas imaginam quando vão cursar Direito. Né? A gente, como início do ano, do curso, pensa no que a gente conhece do direito na televisão, filmes, a lei, seca, exatamente. Então, e essa base, na verdade, é muito importante que a gente tenha lá no primeiro ano. Eu costumo brincar com meus alunos, mas é um fato, Direito Romano é a matéria mais prática que eles têm, por mais absurdo que possa soar, porque Direito Romano a gente vai estudar como era o direito dos romanos há 2000 anos, né? Há mais de 2000 anos, reconstrução desse direito privado em Roma. Mas por que ele é muito prático? No nosso curso a gente tem muitos casos práticos, né? Então, cada semana eles desenvolvem a resolução de um caso prático. Isso ajuda a pensar o direito de uma forma mais prática, o que é o difícil no primeiro ano. Então, eu tive um primeiro ano muito feliz, porque eu gostei muito do curso e, na verdade, gostar tanto do curso que me fez, já no primeiro ano, abandonar a ideia da diplomacia. Porque eu comecei a gostar muito do direito em si, né? Especialmente direito privado, mas eu sempre gostei também de direito penal a gente não tinha no primeiro ano na época, mas direito constitucional, direito público. Eu sempre gostei, né, de todas essas áreas, mas especialmente, claro que foi a que eu segui, direito privado e direito romano. Que legal. Então, à época, o senhor já falava algumas línguas? Na verdade, não só inglês eu era fluente quando entrei na faculdade. E aí, com esse contato, né, na faculdade com a pesquisa, que já no primeiro ano eu comecei a estudar italiano e no terceiro ano que eu comecei a estudar alemão. Né, que aí entendi. Que acabou, são duas línguas que são muito importantes para o direito, o alemão e o italiano, pela proximidade dos nossos sistemas, né, com os sistemas europeus. E especialmente o alemão em relação à pesquisa, né? Porque é na Alemanha que a gente tem pesquisa de ponta no direito. Né? Temos em outros países também, mas na Alemanha, em todas as áreas, na verdade, eles são bastante notáveis em pesquisa e o idioma vai nos possibilitar isso. Né? Eu sempre gostei de idiomas, mas eu fui estudar mesmo, foi na faculdade. Né? E logo no primeiro ano também a gente tinha curso de latim jurídico, que para o direito romano é fundamental, né? E aí eu fiz esse 1 ano de latim, depois continuei aprofundando esses estudos. Entendi. Não sei, posso estar errado, equivocada. Eu acho que o nosso direito ele é baseado no direito romano,
obviamente, e também no alemão, né? Isso, a gente Pelas tem invasões esse bárbaras. sistema, né, romano-germânico, Aham. que é a base do nosso sistema, né, e que em diversas áreas, né, o nosso Código Civil atual, apesar, bom, temos um projeto novo, mas o nosso Código Civil atual, por exemplo, é baseado no Código Civil italiano de 42, mas que tem como base o direito francês e o direito alemão, né? Então a gente tem esse direito continental europeu que vem diretamente do direito romano, que é a base do nosso direito. E a Alemanha tem essa característica, né, um sistema de pesquisa muito grande. O nosso modelo universitário brasileiro, que é um modelo universitário não só na área do direito, mas de todas as áreas, esse modelo universitário que vem para a gente de Portugal, mas de outros países europeus também, é baseado nessa construção de Alexander von Humboldt, né, na Alemanha, século XVIII, século XIX, esse modelo universitário de pesquisa, né, que é uma universidade de pesquisa. A gente tem atividade didática e tudo mais, mas a base é a pesquisa dessa universidade humboldtiana. Isso acaba influenciando em todas as áreas, e especialmente essa originalidade, essa qualidade da pesquisa do direito alemão. Entendi, que interessante. Então, a sua escolha seria mesmo RI, ou então depois passou para direito? Na verdade, não. Eu passei para o direito da arquitetura. Minha vida inteira eu queria estudar arquitetura. Arquitetura, olha só. Eu mudei por causa da diplomacia, né? Mas a vida inteira eu sempre me interesso, hoje ainda, por arquitetura, mas sempre, né, de uma forma leiga. Mas eu sempre quis estudar arquitetura. Como hobby. Como hobby, mas eu cheguei a projetar uma casa que meus pais construíram. Tinha 15, 16 anos, né? A casa funcionou, tudo. Ficaram muitos anos morando na casa, eu gostava muito. Tinha um tio meu, engenheiro civil, então sempre a gente acabava discutindo essas coisas. Gosto muito ainda de arquitetura, mas foi essa troca mesmo, assim, aos 45 do segundo tempo, né? Foi no segundo semestre do terceiro colegial que eu escolhi ir para direito. Até então eu achava que ia estudar arquitetura. Arquitetura, e foi uma troca assertiva. Com certeza, com certeza. Que legal. E aí, como que surgiu a sua carreira acadêmica? Como foi esse processo? Boa pergunta também, Vitória. Porque isso foi surgindo de uma forma muito natural, mas peculiar. Por quê? Hoje em dia, eu vejo isso nos meus alunos, é muito natural essa ideia de se fazer iniciação científica. Tá? Na minha época, não. Existia iniciação científica na Universidade de São Paulo, nas universidades públicas, mas não no direito. Eram pouquíssimos alunos do direito que faziam iniciação científica. E aí eu participava de um grupo de pesquisa no início do segundo ano da graduação de Direito Romano. Eu era monitor de Direito Romano e participava desse grupo de pesquisa. E o meu professor, à época, me falou: Alessandro, a gente precisa pleitear uma bolsa de iniciação científica. Eu nem sabia direito o que era iniciação científica. Eu falei: não, claro, professor. Ele falou: tem um edital aberto, então a gente vai escrever um projeto. E era assim, depois de um mês, a gente fez, eu ganhei a bolsa, né? Eram 2 bolsas para São Francisco na época. Eu acabei ganhando uma das bolsas e tive 2 anos de bolsa. O normal também era ter 1 ano. Eu gostei muito, estendeu para mais 1 ano. Eu gostava muito dessa atividade de pesquisa. Acabou acontecendo de eu, no 4º ano da faculdade, ir fazer um curso de alemão em Munique. Então eu fiquei 2 meses fazendo o curso de alemão. E como eu estava terminando essa pesquisa de iniciação científica, eu aproveitei para usar as bibliotecas lá para terminar a pesquisa. Que legal. E aí, já naturalmente, eu sempre quis ter essa atividade de pesquisa. Só que é muito raro. Agora é mais frequente, mas era muito raro, na época, a pessoa, no direito, se dedicar só à pesquisa e não uma outra atividade como advogado, ou como juiz, como promotor, né? Hoje em dia ainda é a maioria dos casos assim, e é muito justificável, faz muito sentido, porque o direito é uma ciência social aplicada, não à toa. Sim. Então esse contato com a vida empírica, prática, né? empírica, é muito importante também. Na minha área, direito romano menos, obviamente, porque a gente, né, não tem como aplicar o direito romano nos dias de hoje, apesar de que os princípios e as ideias são as bases mesmo do nosso sistema, como você mesma disse, Vitória. Então, do 4º ano, acabei ganhando um prêmio dentro da Universidade de São Paulo, como melhor
iniciação científica, né, dos mais de 1.000 bolsistas das outras áreas. Do direito eu era o único, né? Então, só. até na época foi muito que um aluno do direito tivesse ganho, né, esse prêmio. E foi o que me levou a fazer o doutorado logo em seguida, né? Então, eu terminei a graduação e no ano seguinte eu fui fazer o doutorado fora, fazer o doutorado na Alemanha, pensando na vida acadêmica mesmo. Mas, até o final da minha graduação, eu imaginava advogar e, concomitantemente, fazer carreira acadêmica. Aí foi esse prêmio que me deu esse espécie de sinal, né, para poder fazer e para fazer o doutorado em Direito Romano. Porque para fazer o doutorado em Direito Romano e se mudar, né, me mudar para a Alemanha, e aí era um forte indicativo de seguir carreira acadêmica, né, de forma exclusiva ou de forma mais profunda. Ô Irata, e fala um pouquinho da sua experiência estudando e morando na Alemanha, como que foi isso, a alimentação, que a gente tem uma diferença cultural muito grande, né? Sem dúvida. Pra gente. Eu sou bastante suspeito porque eu acabei me apaixonando por Munique muito rapidamente. Quando eu fui fazer esse curso de línguas durante o 4º ano, eu não imaginava fazer pós-graduação lá, né? Eu fui para aprimorar, eu falava já alemão, mas eu fui para me aprimorar lá na Alemanha, mas eu não imaginava que logo em seguida eu voltaria para fazer o doutorado, né? Munique é uma cidade fantástica, tem 1.300.000 habitantes, mas extremamente rica culturalmente. É a 3ª maior cidade da Alemanha. A gente tem Berlim com cerca de 3 milhões de habitantes, depois Hamburgo e Munique, que são muito próximas, perto, né? Entre 1.300.000 e 1,5 milhão de habitantes. E Munique é uma cidade, a universidade tem uma tradição enorme, né? Tem dezenas de prêmios Nobel e tudo mais, e no direito eu escolhi ir para Munique porque é a maior biblioteca em história do direito e direito romano. Então tem essa grande tradição ali, e foi um momento, foi no final do ano de 2002, eu tinha concluído a graduação em 2001 e em 2002 que eu me mudei para Munique para fazer o doutorado, né? E acabei me apaixonando pela cidade, pelo esse sistema alemão, que é muito diferente, sim, né? Culturalmente é diferente, mas é muito desenvolvido, né? É uma cidade, é um país que tudo funciona muito bem, tanto de coisas cotidianas, transporte público, segurança, educação, atividades culturais. Então, é muito agradável morar lá, né? Então, sempre foi muito bom esse período, tanto é que durante o meu doutorado eu acabei tomando essa decisão de permanecer lá. Então eu acabei sendo contratado como professor assistente lá durante alguns anos e estava me preparando para continuar lá, né? Porque para seguir e fazer carreira na Alemanha, até que surgiu a USP aqui em Ribeirão, que me trouxe de volta. Então, mas foi um período voltei dezenas de vezes mesmo, desde que eu retornei ao Brasil, a Munique, tanto para atividades de pesquisa, como atividades de aulas, congressos, né? E é sempre muito gratificante. Foi um período muito enriquecedor, porque era bastante ainda, 2002, os nossos meios de comunicação, internet, não eram tão óbvios como a gente tem hoje, né? Não existia WhatsApp ou coisas do gênero, então eu fiquei muito isolado, na verdade, né? Eu fiquei 4 anos sem voltar para o Brasil, né? E tinha contatos por e-mail, né? Que era o que a gente conseguia utilizar. Mas foi muito proveitoso, né? Eram anos de muito trabalho, né? Porque eu fiz o doutorado na Alemanha como um estudante alemão, na verdade, né? Não foi um período de pesquisa, né? Eu me matriculei no doutorado lá mesmo, acabei sendo contratado como professor assistente naquele período também e tinha que desenvolver, não como um estrangeiro lá, né? Eu tinha que fazer como os outros, né? Tanto é que a gente estava no instituto, eu era o único estrangeiro naquele momento. O Irata, só vou registrar aqui um abraço em nome do Ismael Colosso, que está nos assistindo aqui também. Maravilha. Te manda um abraço, valeu aí pela audiência. Muito bom, muito bom. Doutor Irata, já adentrando essa questão das diferenças culturais e, enfim, todo essa forma que a gente encara, né, o diferente na nossa vida, como que foi esse processo de adaptação, até com a língua, porque eu imagino que, na prática, você vivenciando ali o alemão, justamente, né, por ser eu imagino que seja uma língua muito lógica.
Sem dúvida. Muito lógica. Eu queria saber como que foi para você esse processo. Foi uma adaptação muito fácil. Olha só. Mas, claro, essas diferenças são fascinantes, na verdade, né? A gente se interessa muito pelo diferente também. E isso traz um desafio. A questão da língua, no dia a dia, nunca tive grandes problemas, porque era essa comunicação cotidiana. Porém, pelas características do que eu estava fazendo lá, eu precisava ser completamente fluente na língua. Sim. Né? Então, porque eu escrevia a tese em alemão e dava as aulas em alemão. Então, não tinha opção na minha cabeça de ser, né, de não ter o conhecimento total da língua. E isso, obviamente, precisa de um tempo e precisa de muito esforço. Além de um repertório também, né? Exatamente. Eu continuei estudando alemão durante todo o tempo que eu fiquei lá. Né? Eu acabei fazendo, mesmo que não precisasse, todos os certificados de língua possíveis, né? Certificados que para dar aula, né? De alemão, literatura, porque faz parte, né? Essa integração com a cultura do local, a língua proporciona isso, mas também profissionalmente eu precisava da língua em nível fluente total para poder dar aula, para poder, né, trabalhar com a língua lá na Alemanha. Então foi esse período de adaptação, mas muito proveitoso e muito gratificante, porque fui extremamente bem recepcionado. Sempre agradeci isso. O pessoal lá no Instituto de Direito Romano, onde eu praticamente morava o tempo todo, né, a gente somos amigos até hoje, né? Então fui muito bem recepcionado e tive essa oportunidade de poder estudar e me dedicar 100% aos estudos lá. Hirata, e de onde veio essa oportunidade, essa vontade de dar aula na USP, fazer o concurso, tudo bonitinho? Como que veio? Então, eu estava lá e tinha decidido ficar na Alemanha. Né? Isso era no ano de 2007. Eu terminei meu doutorado no início, na verdade, eu terminei no final de 2006, mas a defesa foi no começo de 2007, e com essa perspectiva de continuar, né, na Alemanha. Era professor assistente, tinha outras propostas ali para permanecer lá. E aí teve a notícia da instalação da Faculdade de Direito Fique por aí. Da Universidade de São Paulo, porque era um projeto bastante antigo de ter uma segunda Faculdade de Direito na Universidade de São Paulo, né? Porque nós temos duas hoje, mas tradicionalmente temos a São Francisco, que é o primeiro curso universitário, né? Um primeiro curso jurídico, mas o primeiro curso universitário do país, fundado 11 de agosto de 1827, e sempre teve essa discussão de ter uma segunda unidade, uma segunda Faculdade de Direito da USP no interior de São Paulo. Isso foi decidido e teve a pedra inaugural de agosto de 2007. Né? Chegou essa notícia, algumas pessoas me escreveram, meu professor da São Francisco me escreveu uma carta, na verdade era um e-mail, mas era uma carta, dizendo que era a hora de voltar para o Brasil. Que era hora para voltar para o Brasil, que eu já tinha concluído meu doutorado, que iria abrir concurso tanto na São Francisco como em Ribeirão Preto, para direito romano, e que eu deveria prestar o concurso. Eu agradeci, demorei 3 meses para decidir, né, se iria prestar o concurso ou não, porque era uma decisão de vida, né, era uma decisão que iria mudar completamente a minha vida e que eu tinha decidido naquele momento ficar na Alemanha. Né? E aí, depois de muito pensar, né, decidi prestar o concurso aqui para Ribeirão Preto. Não tinha intenção de ir para São Francisco, não queria voltar para São Paulo. E aí era esse grande desafio de instalar a faculdade aqui em Ribeirão. Né? Então, no comecinho de 2008, começamos a faculdade com 4 docentes. 4 docentes. Tinham feito, alguns concursos tinham sido feitos, o meu foi o segundo concurso. E a gente começou a primeira turma da faculdade só com 4 docentes. Para quantos alunos? 100 alunos. Nossa. 100 alunos. Na verdade, a gente adiantou algumas matérias no começo, a gente dava aula, um monte de aulas, continuaram fazendo os concursos, os professores foram chegando, né? Ainda no primeiro semestre tivemos mais 2, 3 professores, isso foi se formando o curso, mas tanto é que essa primeira turma, obviamente, é uma turma muito especial, porque a gente teve uma proximidade muito grande
né, que iniciamos o curso mesmo, né? Não tínhamos prédio, a gente só foi ter prédio no terceiro ano da faculdade. A gente usava salas primeiro na FEA, depois na Faculdade de Economia e Administração, depois no segundo ano usávamos salas também no curso de enfermagem, na Faculdade de Enfermagem, e aí no terceiro ano que a gente tinha salas próprias. Então eram grandes desafios, mas muito gratificantes, que foram, né, responsáveis também pela formação da faculdade do jeito que ela é hoje. Nossa, muito interessante. E você tem alguma perspectiva para o direito nos próximos anos? Como que você enxerga? Olha, o direito, nos últimos anos, eu acabei também escrevendo alguns trabalhos na área de direito e tecnologia, né? Eu tenho muito orgulho de um artigo que eu escrevi sobre o Facebook em 2011, onde ninguém tinha escrito. Meu artigo, se não é o primeiro, um dos primeiros foi feito no Brasil sobre o Facebook, sobre data mining, que na época ninguém falava disso. Então eu sempre acabo pensando direito também, né, nos tempos de hoje, e essa necessidade de se atualizar sempre. Eu sempre falo para meus alunos, né, o direito sempre corre atrás do mundo real. Por quê? Né, as situações, os problemas, as questões a serem debatidas e reguladas vão surgir primeiro na vida real, e o direito tem que correr atrás. Verdade. E nem sempre, a gente sempre tem essa certa arrogância como jurista de achar que a gente vai resolver tudo, né? E o direito não consegue resolver tudo. Muitas vezes a gente pode apresentar uma solução, a gente pode tentar remediar, a gente pode tentar consertar, mas Prever. resolver tudo não dá, né? A gente tem que tentar fazer da melhor forma possível. E o direito vai sempre enfrentar esses desafios. Então a gente tem, né, diversas questões que precisam ser enfrentadas. Direito e novas tecnologias vai ser sempre com a velocidade que as tecnologias se transformam. O direito precisa sempre correr atrás, né? Então isso é sempre muito difícil, mas também sempre muito desafiador, porque a gente precisa oferecer soluções jurídicas de regulação ou mesmo de não regulação, para que a gente possa, né, trazer a melhor solução para aqueles problemas, para aqueles casos concretos, né? E a gente vive um fenômeno nos últimos anos no país que catapultou o direito para o dia a dia, mais ainda, né? O direito, claro, está presente sempre no cotidiano das pessoas, que é a questão da judicialização, né? Esse fenômeno da judicialização, que é muito típico brasileiro, pelas características que a gente tem da nossa Constituição Federal, ser uma Constituição extremamente detalhada, né? Ainda bastante moderna, né? Ela é de 88, mas ela trazendo essas características desse detalhamento, né? Tanto é que a gente tem, já temos mais de 130 emendas constitucionais, ou seja, alterações desse texto constitucional, que não é comum se a gente comparar com outros países. Estados Unidos, por exemplo. Exatamente, né? Mas é natural essa necessidade de alteração se a gente pensar que a nossa Constituição trata de tudo, né? A gente não tem, como na Constituição americana, né, uma série de emendas, princípios, né, ou a Constituição alemã, que é muito enxuta, do pós-guerra, a Constituição italiana e por aí vai. A gente tem uma Constituição que é muito detalhada, né, vinda do período dela de redemocratização do país, em que a Assembleia Constituinte, lá em 87, teve essa opção, né, e quis preservar o maior número de direitos possíveis, criar novos direitos, né, direitos fundamentais em uma grande profundidade, o que leva muitas vezes a essa necessidade de alteração. Fato é que a gente tem uma Constituição muito detalhada e que o nosso STF é chamado a decidir sobre absolutamente tudo, o que não acontece com uma corte constitucional de outros países, né, uma corte constitucional mais tradicional, digamos assim. E aí, sendo o judiciário chamado a decidir sobre tudo, a gente acabou nessa situação dessa judicialização. Então, a gente tem judicialização da política, a gente tem judicialização da saúde, a gente tem judicialização de políticas públicas. Ou seja, o judiciário assumindo papéis que originariamente, se a gente pensar na tradicional, na separação de poderes de Montesquieu, não eram funções do judiciário. Sem fazer nenhum juízo de valor se isso é bom ou é ruim, mas fato é que o nosso judiciário atua em diversos campos que originariamente não é dele. E eu entendo que muitas vezes isso é necessário que aconteça isso, porque a gente precisa de uma solução para aquela situação naquele dia. Só que isso é um grande desafio, né? É um grande desafio para que a gente consiga ter esse equilíbrio
né, entre a separação dos poderes, que é tão saudável, tão Freios necessário. e contrapesos, né? Exatamente, para que as instituições funcionem de uma forma equilibrada, né? Então, encontrar esse equilíbrio entre os poderes, entre os pesos e contrapesos, né? E, obviamente, atendendo a população, atendendo aos problemas que a gente tem cotidianamente, é um desafio muito grande e que o direito vai precisar enfrentar, continuar precisar enfrentando nos próximos anos. Então, é muito necessário pensar, estudar, se discutir, para que a gente tenha as melhores soluções possíveis. Hirata, você chegou a atuar como advogado? Não formalmente, porque o que aconteceu foi exatamente essa trajetória de logo depois de formado, ou na época a gente podia prestar o exame da ordem só no finalzinho do 5º ano. Agora pode, né? Agora Durante já pode, todo do o 5º 8º ano. já consegue prestar. Isso, na época a gente precisava prestar, para a segunda fase a gente já precisava ter colado o grau. Então era o último mesmo. A primeira fase tinha... E eu fiz, né, esse primeiro que eu podia fazer e me tornei advogado. E eu estagiei durante algum tempo no final do 4º ano e no começo do 5º ano. Então, antes de ganhar esse prêmio da USP e me dedicar totalmente à carreira acadêmica, à pesquisa. E nesse estágio era bastante específico, um grande escritório, um belo escritório, aliás, de propriedade intelectual em São Paulo. Né? Então, eu advoguei em propriedade intelectual. Eu não advogava formalmente, não era advogado, era estagiário, mas como estagiário de 5º ano, a gente já faz muita coisa. E eu atuava no contencioso, que era o que eu gostava muito, na verdade, também. Contencioso. Sim. Era um contencioso específico de propriedade intelectual, né? Mas muito interessante. Tem muito a ver com a pesquisa também. Sim, também. A gente tinha essa atuação e eram casos bastante específicos, é uma área que gosto até hoje e foi muito interessante. Eu gostava dessa atividade de advogado. Na época era bem diferente do que tinha hoje, né? Não tinha nada digital, não existia processo digital. A gente ia ao fórum, conversava com os cartorários, fazia amizade com o cartorário, tinha que fazer vista do processo. Processo físico. Físico, tudo físico, 100% físico. A Justiça Federal, na época, estava começando a ter algum acompanhamento, mas não eram as peças processuais, era só um acompanhamento eletrônico, mas a Justiça Estadual era 100% tudo físico, né? Outros tempos. Com os prazos, a gente corria para mandar petição para fora de São Paulo, corria para protocolar no último horário. Tinha que ficar na filinha para pegar... Com certeza. Mas era... O acesso com o cartorário. Sem dúvida. Se está lá, os autos estão concluídos para o juiz, a gente não conseguia ver, aí tinha que pedir e despachar com o juiz. Mas foi um aprendizado muito grande. E muito importante também, porque é importante, é fundamental a gente tratar com as pessoas. Claro que se tornar o processo eletrônico é muito importante e necessário para que a gente tenha uma qualidade muito maior, né, das decisões e tudo. Mas foi esse período foi muito gratificante também. Que ótimo. Agora, voltando um pouquinho para a questão do direito romano, tem alguma forma de aplicabilidade do direito romano específico na produção e efetivação de políticas públicas hoje em dia, na atualidade? Olha, o direito romano a gente não vai aplicar diretamente na atualidade, porque né, as regras são daquela época. Porém... É um lapso temporal muito grande. Muito grande. Mas o que acontece? Os princípios que estão lá no direito romano, né, a ideia, o direito, como a gente pensa até hoje, vem de lá. Né? Então, todo esse raciocínio do direito romano é fundamental até hoje. E existe, né, uma relação muito forte com essa praticidade dos romanos. Os romanos não estavam interessados em criar grandes teorias sobre os temas. Né? Eles não têm grandes definições, grandes teorias. Era tudo pensado para resolução de caso prático. Ou seja, resolver o problema das pessoas. E é isso que a gente faz com as políticas públicas. Né? As políticas públicas são criadas para resolver os problemas da população. E essa mentalidade prática, essa necessidade resolutiva, essa resolução dos problemas é muito do direito romano, né? É muito da civilização romana. Então isso a gente vai conseguir e precisa aplicar para sempre. Para sempre. A gente pode pensar também
teoricamente, a gente tem lá no direito europeu diversas aplicações, porque o direito romano, como a gente falou, é a base de todo esse direito europeu. Né? E na União Europeia, a gente tem a necessidade, muitas vezes, de se voltar lá para o direito romano para entender essas raízes. E quando a gente consegue entender a origem e as raízes do nosso direito, vale para o nosso direito aqui brasileiro também, fica tudo muito mais fácil de ser entendido. Da mesma forma como é fundamental a gente saber a história, entender a história para conseguir tomar decisões para hoje, claro, a gente não vai aplicar diretamente, né, um conhecimento histórico do que foi decidido na França da Revolução Francesa ou na independência dos Estados Unidos, porque existe também um lapso temporal muito grande. Mas a gente precisa conhecer essa experiência e esses dados históricos, né, e muito mais do que datas, lugares enormes, mas sim esses pensamentos para que a gente possa ter esse subsídio para as decisões de hoje. E para o direito funciona a mesma coisa também. Irata, falando em política pública, como surgiu essa oportunidade de você vir trabalhar com o prefeito Duarte Nogueira aqui em Ribeirão? Foi uma oportunidade fantástica que eu tive no começo de 2021, que eu pude exercer até o mês passado. Durante o início do segundo mandato do prefeito Duarte Nogueira, fez-se uma reforma administrativa que era necessária em razão de uma série de ações que se tinham sobre leis antigas, né? Leis que se acumulavam sobre dos servidores públicos, da organização administrativa da prefeitura, leis de mais de 3 décadas, mais de 30 leis que foram, de fato, declaradas inconstitucionais. Com isso foram uma equipe de professores da USP, eu fiz parte dessa equipe que participou dessa reforma administrativa. E na reforma administrativa que foi feita, foi criada a Secretaria de Justiça. Não existia Secretaria de Justiça em Ribeirão Preto, e a Secretaria de Justiça, na verdade, ela surge tanto nos governos estaduais, em situações, né, mais recentes, com a necessidade dessa assessoria jurídica e de uma série de outras questões jurídicas que não são cobertas pela Procuradoria. A gente tinha até então em Ribeirão Preto a chamada Secretaria de Negócios Jurídicos, que cuidava dessa parte jurídica, composta por procuradores de carreira. Essa secretaria foi transformada em Procuradoria-Geral do município, assim como em outras cidades, né, e nos estados. E ali estão os procuradores de carreira e tem um procurador-geral, que é um procurador de carreira também, escolhido pelo prefeito dentre eles. E a Secretaria de Justiça surgiu para se tratar de outros temas que também são jurídicos, mas que não são típicos dos procuradores. Por exemplo, o PROCON está dentro da Secretaria de Justiça, foi criado um Departamento de Direitos Humanos, que é uma grande inovação e de fundamental importância, né, para a sociedade hoje. O Departamento de Fiscalização Geral, a própria Guarda Civil Metropolitana foram colocadas dentro dessa Secretaria de Justiça. E aí eu recebi o honroso convite para ser o primeiro secretário de Justiça, na verdade, do município. Né? Como ela não existia antes, né, eu acabei sendo o primeiro secretário de Justiça lá em maio de 2021. E aí acabou sendo um caminho também natural, depois de um ano, quase 2 anos, que eu mudei, né, de Secretaria de Justiça. O prefeito Duarte Nogueira me chamou para assumir a Casa Civil, que é uma secretaria muito mais política do que técnica, mas também muito técnica, eu sempre costumo dizer, porque a Casa Civil é a que faz o relacionamento direto com a Câmara dos Vereadores. E na Câmara que são aprovados os nossos projetos de lei, então também tem uma questão técnica muito grande, jurídica, porque os projetos de lei que são encaminhados pelo Executivo precisam ser discutidos e precisam ser explicados para a Câmara dos Vereadores para que a gente consiga, né, efetivar políticas públicas. E como foi essa mudança de sair do meio acadêmico para ir para uma área mais política? Porque acredito também assim que uma vez que você é pesquisador, não é uma... Eu acredito que seja uma vocação, né? E não uma vocação finita. Você é pesquisador, você vai sempre querer aprimorar o seu conhecimento. Como foi essa... Sem dúvida. Eu continuo na universidade, né? Eu continuo. Sim. Eu tive de diminuir, claro, as atividades de pesquisa. Não tinha como conciliar isso. E atividades administrativas, a gente tem como docente uma série de atividades administrativas também. Isso eu tive de deixar de lado e continuei com as aulas, né? Que era bastante importante até, né, para a universidade. E foi muito surpreendente e
desafiador, mas muito gratificante poder fazer essa transição para a administração municipal, para fazer com a administração pública. Porque o que acontece na academia, a gente tem na pesquisa, é um trabalho bastante solitário, né? A pesquisa jurídica, né? A pesquisa em direito romano é muito solitário, porque é um trabalho de biblioteca, né? A gente brinca, mas é um fato. Nosso laboratório é a biblioteca, porque a gente trabalha com as fontes diretamente, com os livros, com toda essa bibliografia. E é claro que a gente transforma pessoas na universidade, né, de forma muito profunda, diga-se de passagem, por meio dos nossos alunos, por meio dessa atividade, mas é uma transformação lenta ou indireta, né? Enquanto que na administração pública a gente tem uma atuação direta. E isso produz efeitos para a população no dia seguinte, naquele momento. Um munícipe que chega com um problema, né, que chega com uma demanda, e a gente pode resolver, muitas vezes, em 5 minutos. Isso é muito gratificante. Que é capaz de mudar a vida da pessoa. A gente muda a vida das pessoas, né? A gente resolve problemas das pessoas com uma assinatura. E isso é muito gratificante, poder fazer isso. Porque não é o poder pelo poder em si, é o meio para conseguir resolver o problema das pessoas. E para isso é necessário o conhecimento técnico que vem do meio acadêmico. Né? Então, poder conciliar isso, porque não é que a gente vai resolver esse problema, que vai enviar uma minuta de decreto, que vai criar um projeto de lei, sem ter o conhecimento técnico, ou sem o conhecimento técnico não é possível criar esse instrumento de resolução de problemas. Saber como funciona a estrutura da prefeitura para poder dizer para a pessoa, e muitas vezes para poder dizer um não, né? Explicar para a pessoa, olha, desse jeito a gente não vai conseguir fazer, porque precisa disso, disso e disso. E para isso o conhecimento técnico é fundamental. Né? Então, na administração municipal, eu pude conciliar, usar esse conhecimento técnico para poder resolver diretamente o problema das pessoas. Que legal. Pode perguntar. E quais os desafios que você enfrentou aí durante esse período na secretaria? Grandes desafios, porque a gente precisa, na Secretaria da Casa Civil, né, mais precisamente, que foi esse último ano de trabalho, a gente tem esse grande desafio de representar o Poder Executivo e de estabelecer diálogos com a sociedade civil, com a Câmara dos Vereadores, né, com a sociedade civil organizada, com os munícipes de forma geral. Né, e estabelecer esse diálogo não é muito simples quando a gente tem interesses dos mais diversos possíveis. Porque muitas vezes as pessoas, claro, é natural que seja assim, não tem como ser diferente, ela não consegue enxergar outros interesses, ou interesses da sociedade como um todo. Né? A pessoa precisa resolver o problema dela. Né? Ela está sendo afetada diretamente, é legítimo isso. Né? Então é um desafio muito grande a gente explicar e tentar resolver sim o problema daquela pessoa, mas a gente tem interesses às vezes que são maiores, o interesse da cidade como um todo. Sim, do coletivo, né? Exatamente. Então, são grandes desafios, e desafios técnicos muitas vezes, né? Porque a gente conseguiu fazer grandes projetos que estão sendo efetivados aqui, né? Por exemplo, da mobilidade urbana, né? A gestão do prefeito Duarte Nogueira fez uma transformação gigantesca na mobilidade urbana, não só com as obras de corredores de ônibus, asfalto, mas a gente teve todo um reestudo do próprio contrato de concessão de transporte urbano. É esse reestudo que permite, né, a troca de toda a frota que vai se ter até o final do ano. Né? Hoje a gente já tem 2/3 da frota renovados. Isso altera a vida da população diretamente. Claro. Se ela vai tomar o Bruno, eu sei de tomar um ônibus com ar-condicionado, conforto com maior. conforto maior e com tempo menor. Nossa, a minha já mudou. Aqui na UNERP, pra ir embora, né, Vitória? A gente pega o ônibus. E, nossa senhora, a diferença que Ribeirão Preto é muito quente, né? A gente sabe. É um muito pouco quente. Então, a gente precisa, né, do ar-condicionado. Eu sou de São Paulo, eu senti, viu? Nossa, Ribeirão Preto é puxado o calor. É quente. Nossa. E não só dos ônibus, né? Também teve várias outras Sim, coisas. Teve... vai começar agora, mas
o que acontece, né? Muitas vezes essas efetivações demoram um processo de gestão muito grande, né? Que é a PPP da iluminação pública. Né? A primeira PPP que feita pela cidade de Ribeirão Preto e vai trocar todos os mais 83 mil pontos de luz de iluminação pública da cidade como um todo. Né? Ruas, travessas, avenidas, parques, praças. Né? Para iluminação de LED, que consome muito menos e tem muito mais qualidade. Né? Sempre quando eu chego em Ribeirão, vindo de alguma estrada, a gente vê Ribeirão hoje, né? Eu falo, daqui a um ano nós vamos estar tudo branquinho, né? Tudo com iluminação de qualidade que não é só mais bonita. Isso já é importante porque é uma qualidade de vida, mas não só isso, com mais segurança. Né? Vai ter iluminação em faixa de pedestre. Né? Então é segurança tanto em relação à segurança pública em geral, mas segurança do trânsito também. Então a iluminação pública nova é fundamental para que a gente tenha um salto de qualidade na vida das pessoas. Né? E foi combinado com isso uma nova taxa, né? A CIP, que é chamada Contribuição da Iluminação Pública, que sempre foi paga. Todo mundo pode olhar na sua conta de luz, que sempre foi paga uma quantia fixa para essa CIP. A partir de agora, ela é graduada. O que acontece? Quem consome mais, paga mais, mas quem consome menos, que é metade da nossa população, vai pagar menos. É muito importante. E é quem mais precisa. Quem mais precisa, é muito importante. Porque a iluminação pública é para todo mundo. Né? Mas a gente sabe, a gente tem grandes diferenças econômicas dentro da cidade. Né? Infelizmente, o Brasil é um país muito desigual, Ribeirão Preto não é diferente em relação a isso. Então, a partir de agora, quem consome menos, paga menos. Né? Isso é justiça tributária. Vai pagar mais quem consome mais, mas isso estimula as pessoas para que a gente possa ter uma maior justiça mesmo. E teve também o Plano Municipal de Educação, né? Se eu não me engano, foi aprovado. Depois de muitos anos foi aprovado o Plano Municipal de Educação, que é uma peça fundamental na administração pública. Né? Uma cidade como Ribeirão Preto precisa ter um plano municipal de educação, agora recém-aprovado, fruto de todo um trabalho muito especial da própria Câmara dos Vereadores também. Né? É fundamental essa parceria do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Né? A gente fala, né, na teoria de separação dos poderes e a gente precisa colocar isso na prática de forma, né, muito efetiva. Né? E a gente tem tido em Ribeirão Preto uma atuação muito significativa, muito importante da Câmara dos Vereadores, em parceria com o Poder Executivo para resolver e para estabelecer políticas públicas. Né? Então, o Plano Municipal de Educação é mais um exemplo disso. E não só o plano de educação, né, doutor Hirata, mas eu acompanhei a inauguração das escolas novas. Sim. A gente inaugurou uma escola lindíssima lá no Ribeirão Verde, todas as escolas com ar-condicionado. Domingos Angerame, fantástico. Domingos Angerame. Muito lindas as escolas novas que o prefeito Duarte Nogueira, com a sua administração, está fazendo. E também a gente estava falando sobre quando era o direito que o senhor atuava, que tinha aquele monte de papel no cartório, e a prefeitura tem a prefeitura sem papel, né? Isso, desde o início de 2021, Ribeirão Sem Papel é fantástico. A gente tem uma economia gigantesca de horas de trabalho, né, que os servidores podem se dedicar a atividades, né, fora dessa burocracia, trabalho efetivo de conteúdo da prefeitura, economia de papel, literalmente, né, são milhares de árvores preservadas, né, e uma celeridade dentro desse processo. Porque, imagina, né, para eu ver uma pasta que está, sei lá eu onde, tinha que pedir a pasta e vem a pasta para um lado e vem a pasta para o outro. Acabou, não existe mais pasta na prefeitura. Os que eram, né, em físicos continuam como processos físicos, porque não dá para fazer essa digitalização de uma hora para outra, obviamente. Mas desde o início de 2021 não foi aberto mais nenhum processo administrativo em papel. Né? Isso traz uma qualidade gigantesca para a administração. Uma qualidade de gestão mesmo. O Hirata, e agora também eu vi recentemente que está sendo construída a nova UPA, né? Lá no Ribeirão Verde, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente desse A UPA projeto. do Ribeirão Verde é um projeto, não é um projeto, né? Agora já é uma realidade. Ao início dessa construção, tive a oportunidade de estar no dia que foi assinada a ordem de serviço para o início das obras e é muito gratificante poder ver isso. Eu sempre disse que era fundamental ter uma unidade, uma UPA
no Ribeirão Verde. É a primeira UPA que a gente tem do outro lado da Anhanguera, ou seja, na região leste da nossa cidade, que é uma região fantástica. Eu sempre converso com as pessoas lá, tenho ido, Bruno sabe, eu vou várias vezes lá. A gente teve o Prefeitura Perto de Você, que foi um programa fantástico. Eu tive essa oportunidade de estar na cidade toda, mas especificamente lá na região leste. A gente tem uma região que cresceu muito nos últimos anos. E que, pelas próprias características que a gente tem de dificuldades de planejamento da administração pública no Brasil de uma forma geral, cresceu sem planejamento, porque não foi planejado daquela forma. Né? E isso traz uma série de dificuldades que precisam ser corrigidas. Né? E na área da saúde é uma delas. Né? Então, porque não ter uma UPA lá traz uma série de dificuldades para os casos que precisam. As pessoas têm que vir para o lado de cada Anhanguera, que tem toda uma questão de mobilidade, de tempo. De tempo de vida. Exatamente. Né? E esse conforto para as pessoas é fundamental, isso, das esperas. Né? Então, precisa se fortalecer todas essas instituições. Né? As escolas e creches também são fundamentais e foi feito isso. E agora a UPA do Ribeirão Verde vai mudar o cenário da saúde na zona leste da cidade. Eu moro ali perto, eu moro no Ouro Branco, e para mim é essencial, porque ou eu ia para a UPA da 13 ou aquela do Quintino 2. Né? Certo. Fica mais complicado. E eu vi que o senhor postou também sobre o novo PAC, que liberou, eu não lembro a quantidade agora, mas liberou investimentos para Ribeirão, para a gente comprar os novos ônibus. Como que vai 210 milhões de reais, né, para a compra de 60 ônibus elétricos. É aquele chinês que estava... Não, ainda não, podem ser qualquer um, né? Com preferência de produção nacional. Sim. E a gente também está testando um aqui em Ribeirão nesse momento, que é um ônibus 100% nacional. Né? As células são feitas no exterior, né? Na China a grande maioria, mas isso acontece no mundo inteiro. Mas o ônibus é montado e feito aqui com tecnologia nacional, um deles que está circulando em teste aqui. Isso foi um grande prêmio para Ribeirão Preto. Por quê? Ribeirão Preto se inscreveu no PAC, nesse novo PAC de sustentabilidade, né? Então que dá preferência, né, para ônibus elétricos, né? E o projeto de Ribeirão Preto foi aprovado na sua totalidade, né? Ou seja, para a compra desses 60 ônibus que serão da prefeitura. Então não serão ônibus do consórcio. Claro que o consórcio que precisa operacionalizar isso, né? Mas isso vai precisar ser adequado no contrato, porque é uma coisa nova, né? Isso não tinha sido planejado, né? Toda essa troca da frota foi planejada sem essa verba vinda, esse investimento vindo do PAC. Isso foi um grande prêmio mesmo, né? E Ribeirão Preto ganhou pelas condições econômicas da cidade, né? A cidade agora caminhando para o CAPAG-A, ou seja, essa capacidade de pagamento que possibilita novos investimentos, né? Esse saneamento das contas que o prefeito Duarte Nogueira fez durante todo o seu mandato é que possibilita esse tipo de investimento, né? Então, enquanto foi pega uma cidade completamente endividada, mais de R$1 bilhão em dívidas de curtíssimo prazo, hoje a cidade tem uma saúde financeira exemplar. E é por isso que Ribeirão Preto, então, foi premiada com esse novo investimento. Tem também mais de R$1 milhão em regularização fundiária, também vindo agora do PAC, mas sempre é resultado dessa saúde financeira da cidade, né? Então, poder investir, né, nos próximos anos, com a chegada de 60 ônibus elétricos, na frota de Ribeirão Preto é planejada para 304 ônibus. Então, vejam, 60 ônibus é muita coisa, né? Então, 60 ônibus elétricos vai trazer, né, essa modernidade e esse caminho para o futuro, né? Eu sempre acredito, em relação ao transporte urbano, público, que a gente vai ter diversos modais, né? A gente tem o diesel em Euro 6, que são os ônibus novos de Ribeirão Preto, que poluem muito menos, tem 72 decibéis no máximo de barulho, que são ônibus extremamente modernos, que também tiveram outras cidades que foram contempladas com esses ônibus nesse novo PAC. Porém, Ribeirão Preto já tem esses ônibus, né? A gente foi contemplado com os elétricos, que né, são mais modernos ainda, né? E de um outro modal, que é esse modal elétrico. Esse equilíbrio entre modais, né? Existe também a possibilidade de ônibus a gás, né? É muito importante esse desenvolvimento de novas tecnologias que traz uma série de confortos e melhor qualidade e efetividade para a população. E agora com a finalização da construção dos corredores de ônibus, né, vai dar uma agilidade melhor. Sem dúvida, as pessoas
é muito duro fazer obra. Durante a nossa, obra, né, é sempre muito complicado. Mas não tem como a gente chegar a um resultado diferente se a gente não tiver esse período, né, de obras. Né? A gente precisa quebrar os ovos para poder fazer, né, o omelete. Então, durante a obra é sempre muito difícil. Né? Todo mundo que já fez reforma em casa sabe. Né? Eu fiz recentemente também. É muito difícil, né? Porque a gente até no meio do caminho fala assim, meu Deus do céu, por que eu fui resolver fazer essa reforma? Né? São tantos ônus que... Exatamente. Mas quando termina, a gente nem se lembra mais desse período. Né? Então, as obras são difíceis, sim, para a população, principalmente quem mora na região, quem precisa daquele pedaço, mas os resultados ficam visíveis. Né? Dos corredores planejados, praticamente todos já estão prontos. Né? Falta o da 9 de julho e do quadrilátero central, né? Mas a gente tem 9 corredores já entregues, mas que estão concluídas as obras, mas ainda não em operação total. Sim. Então isso só vai ser possível quando estiverem todos prontos, quando tiver a frota nova, né? E aí sim a gente vai ter um transporte urbano totalmente planejado, que a gente tenha uma maior celeridade mesmo, que os corredores vão funcionar. Porque quando a gente fala que o corredor precisa funcionar na sua totalidade, não é que só o ônibus vai passar lá. Tem todo um redesenho das linhas. Porque o sistema de corredores, né, são 56 quilômetros de corredores, tem esse planejamento que o ônibus que está no corredor, ele vai e volta pelo corredor. E outros ônibus que vão alimentar ele. Então dá uma velocidade muito maior, né, para o trânsito de uma forma geral, e especialmente para quem toma ônibus. Então, os corredores, sim, são pensados para aqueles que tomam ônibus, mas que é a parte da população que mais precisa disso. Que mais precisa, exatamente. E aí, tem algum desafio, assim, que você pode pontuar para a gente, do poder público? A gente não tem... O cidadão comum não tem muita noção, né? Do que se passa, de quais são os desafios, os empecilhos. A gente queria saber. Olha, os desafios são enormes e diários. Né? Imagine que nós somos, né, no caso nosso de Ribeirão Preto, uma cidade de 700 mil habitantes, né, muita gente. Que tem, né, cada um com os seus problemas, com as suas questões, e a cidade como um todo. Né? Então, o poder público em si tem sempre desafios muito grandes. Por quê? Não existe, a gente pensando no nosso, né, estudante de direito, desafios jurídicos enormes. Por quê? Quando a gente trata do poder público, a gente está falando de dinheiro público, de verba pública. Então, a gente precisa de segurança. Por isso que o direito público traz uma série de amarras, mas que são necessárias para garantir, né, a qualidade dessa gestão, para que a gente tenha uma gestão proba, para que a gente tenha uma gestão com uma série de garantias e que dê satisfações para a utilização desse dinheiro público. Então, ele é mais complexo por natureza. Né? Então, não pode, né, o prefeito de uma cidade comprar insumos, assim como compra um empresário, né, para sua empresa. Sim. Então, a gente tem essas diferenças básicas que são fundamentais e trazem uma série de dificuldades, que isso precisa ser lidado. Né? Toda a nossa lei de licitações, que foi alterada recentemente, né? A gente tem uma série de critérios, uma série de requisitos que precisam ser obedecidos para que a gente tenha segurança jurídica, para que a gente tenha essa prevalência do interesse público em todas as situações. Então, o poder público tem essa série de dificuldades, né? Mas eu não diria nem são dificuldades. São dificuldades se a gente comparar com a iniciativa privada. Sim. Mas são características do poder público que são necessárias para que a gente tenha, né, uma administração muito mais segura. Mas não é fácil, né? Então a gente precisa lidar com isso e precisa lidar com todas as intempéries, os problemas novos que surgem, os problemas antigos da cidade que a gente tem. Um problema que não afeta só Ribeirão Preto, mas Ribeirão Preto com certeza, a questão de invasões, de ocupações, de habitação popular. É uma questão que o Brasil precisa resolver. Porque a gente tem em diversas cidades, em todas as cidades a gente tem questões desse sentido, e a nossa cidade vai precisar resolver também. Durante muitos anos não foi cuidado disso e não é uma resolução simples. A gente tem as pessoas que moram nesses locais, são as vidas dessas pessoas que estão ali. Para o poder público resolver isso também não é simples, porque custa muito. Né? Não é simples criar habitação, criar condições para que as pessoas possam adquirir moradia, mas é fundamental que se crie isso. Claro. Né? Então são grandes desafios que o poder público enfrenta. Irata, e é importante, né, a gente manter essas atribuições, né, que o prefeito Duarte Nogueira fez aqui na nossa cidade. Né?
essa continuidade é fundamental, né? Existe essa ruim tradição do meio político, né? De quando se termina um governo, se tem um outro grupo que assume o poder, ou mesmo pessoas do mesmo grupo, que há uma paralisação daquilo que foi feito, né? E começa a se fazer coisas novas e muitas vezes não se concluem nem as de antes, nem as de depois. Isso é muito ruim, né? Então essa continuidade é importantíssima, né? Eu sempre digo que é uma continuidade sem continuismo, porque não é que vai simplesmente continuar fazendo as mesmas coisas e fica por isso mesmo. Tem que continuar aquilo que tem sido feito de bom, né? Para que se faça ainda melhor, e fazer mais. Claro. Né? Precisa fazer mais. A gente tem que sempre evoluir, né? Sem dúvida. Isso só é possível, né, de uma forma gradativa. Sim. Né? O governo Duarte Nogueira foi fundamental para que a gente mudasse a cara da cidade. Nossa, Ribeirão é outra A cidade coisa. de hoje, de 2024, não tem nada a ver com a cidade de 2016, quando o prefeito Nogueira assumiu. Sim. E isso foi possível por causa de um trabalho sério de gestão que precisa ser continuado. Então é fundamental que isso aconteça. O prefeito até brinca, né? Não sei se brinca ou fala sério. Eu acho que fala sério. Dos 5 P's, né? Da administração do Duarte Nogueira. É importantíssimo. Eu vou tentar falar aqui os 5 P's. Vamos lá. O primeiro P é priorizar. Isso. Porque a gente tem vários problemas e a gente tem que priorizar. O segundo é planejar, né? Que tem que ter o planejamento desses problemas. O terceiro P, eu já dei uma esquecida aqui. Persistir. Aí, me ajuda. Terceiro P é persistir, porque é difícil, igual o Irata falou, tem vários engessado, né, digamos, a lei e tudo mais. E o quarto P propagar. É propagar para as pessoas saberem, né, o que está acontecendo. E o quinto P é o perenizar, que é para dar essa continuidade que a gente precisa. É um compromisso, né? Exatamente. De fato, um compromisso. Ele diz sempre também que Ribeirão Preto precisa de 5, 6 mandatos, né, de pessoas sérias que tenham, né, essa ideia de gestão para que a gente possa ter a melhor cidade do mundo. Eu gosto bastante do prefeito Duarte Nogueira, que ele tem bastante frases que são verdadeiramente interessantes. Igual uma que ele fala, que é o problema das cidades... o problema do Brasil são os problemas das cidades brasileiras. E se a gente parar para analisar, é uma grande verdade, né? Isso. Essa ideia do municipalismo que vem lá do André Franco Montoro, que foi professor de Direito também, Direito Constitucional, em São Paulo, governador do Estado, né? Esse municipalismo que vê os problemas das cidades, que são, de fato, né? As pessoas não moram no Estado, não moram na União, elas moram nas cidades. Sim, exatamente. E tem alguma coisa que você gostaria de saber no início da sua carreira? Em que sentido? Todos, assim, que você seria encurtaria o seu período de seu entendi. Processo. Isso a gente sempre tenta, né? Assim, sempre quer. Esse perfeccionismo nos leva a sempre querer ter feito talvez de forma diferente, melhor, né? De saber mais. É que o que acontece? Depois que a coisa acontece, né? É fácil a gente né, ter essa ideia de que poderia ser diferente. Mas eu sempre fiquei muito feliz com minhas decisões, na verdade, e sempre a gente precisa ter em mente que a gente está tomando a melhor decisão possível com os elementos que a gente tem. No momento. Naquele momento. Né? Então, e que tudo é um aprendizado. Né? Muitas vezes um caminho, né, que às vezes a gente pensa que não deu certo, mas não, ele faz parte dessa experiência, né? Faz parte desse aprendizado para que a gente macro, tinha. Ele deu certo sim, Exatamente. Porque te formou como pessoa. Exatamente isso. Por exemplo, eu ficava maluco na minha graduação porque eu fazia todo o possível imaginável, diversos grupos de pesquisa, diversas monitorias de áreas que depois eu não segui, né? Eu fui monitor de direito romano, mas de direito comercial também, de introdução ao estudo do direito, de direito civil, fiz grupo de estudos de filosofia do direito, de lógica jurídica, de Hans Kelsen, de Emílio Betti, que depois, assim, alguns eram bastante peculiares, a gente ficava horas lendo textos, né? Depois eu até assim, não devia ter feito aquilo, né? Podia ter feito outra coisa naquele momento. Mas, de certa forma, tudo fez parte para me formar como eu sou até hoje, né? Então, a bagagem, é exatamente isso. Faz parte da gente não saber algumas coisas também no início da carreira. Sim, claro. Doutor Irata, a gente já está se encaminhando para o final do nosso programa.
E eu queria saber qual a orientação que você dá para os alunos de direito agora, tipo eu e a Vitória e os outros nossos colegas. Olha, eu sempre falo, o professor Thomas Mark foi um professor de direito romano que veio para o Brasil. Ele era húngaro, mas tinha feito doutorado na época na Itália e veio na Segunda Guerra Mundial fugindo, né, do nazismo, né, para o Brasil. E foi professor na PUC, professor na São Francisco de Direito Romano, e a gente utiliza métodos dele até hoje. Eu utilizo aqui, né, o Sr. Tomás Marques já falecido, mas eu o conheci, era uma pessoa brilhante. E ele sempre falava que o jovem tem tempo de fazer tudo, né? Então essa história que eu falei agora de fazer um monte de coisa é bom. Então tenham sempre essa tranquilidade de fazer tudo o que quiserem, ou se dedicarem, porque é o período que a gente pode fazer de tudo mesmo. E não tenham essa ansiedade de querer descobrir a sua área, de querer descobrir seu caminho já logo no começo. É muito bom, porque o que é? Se a Vitória tem essa ansiedade, é porque você se interessa por muitas coisas. Sim. E isso é bom. Né? Eu sempre digo para os meus alunos, porque muitos, né, me consultam disso, né, começam a ficar desesperados lá para o 4º, 5º ano, ainda não sabem o que querem fazer. O caminho surge e as oportunidades surgem também. Muito pior é quando a pessoa só tem um caminho, né? Ela só quer fazer uma coisa. E aí pode ser que não dê certo. E né? paralisa. E paralisa a pessoa. Então, ter muitos interesses, ter muitos caminhos é muito saudável. Eu sei que é angustiante, né? Eu também tive essa ansiedade, mas funciona. Então, é ter essa calma para que a decisão venha na hora certa. Com a dica aqui do Dr. Hirata, a gente vai encerrar esse episódio, infelizmente. Eu quero agradecer aqui a Vitória, minha anfitriã, que está aqui comigo também, companheira de bancada. Sempre. Agradecer a Rádio Naerp, agradecer o nosso amigo que está aqui atrás de ajudando. Agradecer aqui o Dr. Hirata por ter vindo, muito obrigado mesmo, Dr. Hirata. E agradecer também a Rádio Naerp. E fica aberto para o senhor fazer as considerações. Imagina, Bruno, eu que agradeço mesmo, foi muito bom. Bom, conversar com alunos de direito, digamos que eu faço já há um bom tempo, mas foi muito bom aqui conhecer a Vitória, fico muito feliz mesmo. Fico à disposição para discussões, conversas. É muito bom a gente poder trocar ideias, né? Isso é fundamental, não só para o direito, mas para o direito especialmente. Fico muito feliz mesmo. Muito obrigado. Sim, o aprendizado nunca acaba, né? Exatamente. Só vai se reciclando aí. Nós que agradecemos. Valeu, gente. Falou. Tchau, tchau. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Leonardo Rabelo e Gustavo Arsêncio. Coordenação, Gil Santiago. Demorou para cair a ficha. Rádio Unaerp. É notícia. Olá, ouvinte da Rádio Unaerp. Eu sou Maís Orlando e está começando mais um boletim É Notícia.